Meu nome é Jefferson de Mello. Eu nasci em 7 de julho de 1964 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Uma ocorrência que marcou muito a minha carreira, né, foi a ocorrência dos Mamonas. Então, eu comandava o Posto Casa Verde e o Posto Casa Verde foi o primeiro que chegou lá. E eu estava próximo ali do quartel, porque eu morava na Zona Leste, né? Então, naquela época a gente usava o bip, né? Então, a gente sempre, nunca fica incomunicável, né? Então, quando caiu o avião, eles me biparam, eu liguei para o posto. E eu cheguei rapidamente no posto e ali peguei uma viatura e fui lá para a Serra da Cantareira, ali na Cesifredo Fagundes, na avenida onde tem uma pedreira, que é onde a gente sabia que tinha sumido um avião, mas até então ninguém sabia que era o avião do grupo Mamonas e Assassinas, né? E aí chegou, na época, a namorada do Dinho, né, que era o principal, né? Porque ela estava no aeroporto e lá o avião estava descendo, aí ele abortou a descida e subiu de novo e sumiu. E aí ninguém sabia mais do avião. E aí surgiu o comentário que tinha caído esse avião lá na Zona Norte, aí ela foi para lá. Aí ela chegou, aí nós começamos a ligar uma coisa a outra que talvez fosse o avião deles. Quando deu 5 horas da manhã, o helicóptero da Globo apareceu e eles conseguiram iluminar aonde ele deu a primeira batida. Porque em cima formava um platô. Aí o que ele fez? Ele veio nesse platô, ele arrancou toda a vegetação e depois o morro descia. Aí o que ele fez? Ele passou arrancando a vegetação e ele pegou e voou mais um pouquinho e depois caiu no meio das árvores e aí sumiu. Então o helicóptero da Globo, ele visualizou onde ele arrancou essa vegetação. E ele ficou ali iluminando. E aí nós subimos de novo, chegamos lá onde eles mostraram pra gente. E aí nós começamos a descer o morro, aí nós começamos a ver pedaços de avião pelas árvores, assim, mas assim, aí o avião foi se desmanchando, né? Foi se desmanchando no morro, no meio das árvores. Até que a gente achou o primeiro corpo, né? Que eles eram em 9, né? Juntando o grupo e segurança, piloto, copiloto. A gente achou o corpo do piloto, próximo dele estava o do copiloto, e aí nós começamos a procurar os outros corpos, mas eles estavam muito separados. E ali aconteceu um fato interessante, porque um soldado ele levou uma máquina fotográfica e ele bateu algumas fotos. Ele bateu várias fotos. E nós não deixamos a imprensa chegar perto. Primeiro porque o lugar era perigoso, segundo porque tinha coisa espalhada por todo lado. Tinha perícia, aquele negócio todo. Abrindo um parênteses aí, o que aconteceu? Ninguém tinha essas fotos. Só aí que foi tomar consciência de que existiam essas fotos dos corpos. E ele revelou essas fotos numa foto, era de revelar na época, né? E aí essas fotos, elas rodaram o mundo todo. As pessoas, elas imprimiam as fotos e vendiam na rua as fotos, assim, virou um comércio as fotos, virou uma coisa... E eu estava nessas fotos, né? Eu estava nessas fotos, junto com os corpos lá. E nessa época aí, eu estava fazendo faculdade de fisioterapia. E praticamente poucos sabiam que eu era do Corpo de Bombeiros. Quase ninguém sabia. Porque eu não falava, eu não andava fardado. E aí o que aconteceu? Saíram essas fotos aí para todo lado. Aí eu andava na faculdade e as pessoas apontando para mim, né? E saiu no jornal, saiu para todo lado. Aí todo mundo descobriu que eu era do Corpo de Bombeiros e que estava na ocorrência, né? A faculdade virou um alvoroço, eu tive até que dar uma palestra. Tal. Aí eu fui fardado pela primeira vez na faculdade, eu dei uma palestra sobre esse resgate e tal. Então foi bastante interessante. Então foi uma coisa que marcou bastante na época. E como marca até hoje, né? Eu até tenho as fotos até hoje, não deixei nem meus filhos, né?